Eu acredito que para ter uma sociedade corrigida e ética, a gente precisa ter independência emocional. E parte de independência emocional e autoconhecimento é entender quais são os meus valores e seguir os meus valores através do meu comportamento. O que isso significa? Vocês já leram o livro O Caçador das Pipas? Se não, eu recomendo. Um livro muito triste, mas eu acho importante ler para entender um pouco o mundo. E tem um episódio lá que um pai, ele fugiu do Afeganistão e ele passou pela border da fronteira. E lá eles foram parados pelos soldados russos. E tinha um momento que um dos soldados russos queria estuprar outra moça, outra menina, que estava junto nesse grupo com quem ele fugiu. E ele fugiu como um filho, o próprio filho dele. E naquele momento ele se posicionou, ele falou para o soldado russo, ele falou, se você vai tocar ela, você precisa me matar antes. Então imagine a situação dele fugindo, sem dinheiro, sem força, como um filho, sabendo que através dessa atitude dele, ele pode perder a vida dele e deixar o filho dele sozinho. E mesmo assim ele fez isso. E o soldado russo falou para ele, é uma guerra agora, eu posso fazer o que eu quero. E ele respondeu, você não pode. Mesmo que agora é uma guerra, a gente está vivendo uma guerra, a gente precisa manter os nossos valores. E eu acho que pessoas que têm esses valores são as pessoas que vão salvar a nossa sociedade, a humanidade. Porque a vida sempre nos coloca em situações que a gente vai precisar abrir dos nossos valores humanos, do respeito, do amor, da tolerância, da transparência. E a gente tem o nosso trabalho próprio de seguir os nossos valores sem medo de perder alguma coisa. E essa história, sabe, ficou comigo, mexeu tanto comigo, porque eu acho que é tão lindo. E na porção dessa semana, normalmente eu não falo da Bíblia, né? Mas, gente, eu gosto muito das histórias que tem lá, porque eu acho que a gente pode aprender tanto. Então, tem essa história agora sobre Egito, e quando o rei, ele deu uma ordem de matar todos os bebês israelitas. E um rei, né? E ele deu essa ordem para as parteiras. Na verdade, ele não fala matam assim, mas façam uma coisa para parecer que o bebê morreu. Olha que feio, né? Matar bebês. Mas isso que ele queria fazer. E uma coisa muito interessante que aconteceu através dessas mulheres é que elas não aceitaram. Não aceitaram. Falaram, não, isso a gente não vai fazer. Então, nos partos, elas não mataram os bebês. E eu acho que isso é tão grande. Falando de sabe, do tempo, milhares de anos atrás. Imaginem, mulher, parteira, que não tem poder, decidir que eu não faço parte disso. Eu não quero fazer parte disso. E não fizeram. E mais uma história, na mesma época, foi com a própria filha do rei. A própria filha, que ela olhou para o pai dela, ela não gostava o que ele fez. E ela, o que ela fez? Ela desceu para o mar para pegar um bebê que foi jogado lá. Olha que rebelde. Tipo, fazer isso contra o pai dela, contra o rei. E não aceitar o que está acontecendo. E a gente, como pessoa simples, que a gente sempre acha que a gente não tem poder, né? A gente tem muito poder. E a gente não tem obrigação de participar em qualquer coisa. Mesmo quando o grupo, a sociedade, o país fala, tem que fazer isso. Claro que eu estou falando, gente, tudo dentro da lei, né? Dentro da lei. De falar, isso eu não vou fazer. E eu sou israelense. Então, a realidade de guerra é muito, infelizmente, faz parte de mim. E uma coisa que eu sempre admirava, onde que eu morava, e ver o tratamento dos soldados israelenses que eles deram para as pessoas que são inimigas, né? Que eu não gosto de falar isso, não tenho nenhum problema com os palestinos, o contrário, eu torço por eles.
Mas eu vi dos meus olhos como mesmo na guerra a gente pode seguir os nossos valores. Então, imagine essa situação das parteiras da filha do faraó que ela falou: não participo no que você faz. Eu não, sabe? Quando tem guerra, tudo bem, tem guerra, mas a gente não precisa ser desumanos, mesmo em situações difíceis. E vocês provavelmente podem pensar como que vocês podem usar isso no dia a dia. Quando eu falo de independência emocional, eu falo muitas vezes sobre a nossa realidade emocional, claro. E muitas vezes a gente tem situações extremas na vida que geram um sentimento negativo dentro de nós, de raiva, de irritação, de medo, de ansiedade, de escassez. E todos esses sentimentos eu ensino que eles não fazem parte da nossa essência. Então falar que eu não vou matar alguém porque não faz parte da minha essência é uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer. Agora tem na parte emocional no dia a dia que a gente pode praticar. Quando o mundo, a vida se apresenta uma situação que normalmente eu fico chateada ou ansiosa ou ciumenta, eu posso falar, sabe o que? Eu não vou participar. Mesmo que a situação é difícil, eu não vou ficar com medo. Eu vou ficar leal à minha essência. A minha essência, que eu sempre falo que somos feitos de valores. Então, valor não é xingar alguém ou matar alguém. Isso sim, é uma ação que vai contra de um valor. Mas quando eu falo do nosso estado emocional, ficar com medo, ou com a raiva, ou com auto-julgamento, também é contra da nossa essência. Sim, ninguém pode ver o que está acontecendo dentro de mim. Mas eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Então, hoje, ter independência emocional, ou independência em geral, sim, a gente pode discordar com coisas que acontecem na sociedade e não fazer parte. Recomendo. E a outra coisa é trazer essa força para dentro de nós. De falar que eu vou ficar alinhada com os meus valores emocionalmente. Sim, eu sei que agora provavelmente eu poderia ficar desesperada, mas não quero me conectar com o desespero. Eu não quero me conectar com a mágoa ou com a humilhação. Eu não vou participar. E eu acho que essa semana a gente pode fazer esse movimento, porque a gente tem poder de escolher emocionalmente. Então, eu gostaria de provocar vocês um pouco, de fazer isso 3 vezes essa semana. De sentir a raiva e falar, eu não vou participar na raiva agora. Ou sentir o desespero, ou a frustração, ou a insegurança. E falar, não, eu vou me conectar com outra coisa, porque a gente tem poder e a gente pode usá-lo. Gente, boa semana.